Fala, combatentes do Guerrilha Acadêmica, beleza? Eu sou o Diego Cara, professor universitário, pesquisador, e hoje a gente vai ter uma aula sobre Zotero. Zotero é um gestor de referência e vai facilitar a vida da gente demais. Se liga no conteúdo da gente, segue a gente nas redes sociais para ter mais informações. A gente está no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube e no Telegram, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente ter acesso ao Zotero é entrar aqui no site deles, digitar Zotero no Google mesmo. A gente aqui está usando o Chrome e o Windows. Você pode usar qualquer tipo de plataforma. Aqui a gente vai aparecer o download. Vamos clicar em download e já vai levar direto para uma página onde a gente consegue ter acesso a todas as formas de download, seja para Mac, para Linux, para Windows, tanto 32 bits quanto 64, e a minha sugestão, assim como a dos desenvolvedores do Zotero, é você usar o Chrome. Então a gente clica aqui em download, ele já reconheceu que a nossa plataforma é o Windows, já começou a fazer o download, e se vocês observarem aqui do lado, existe o Install Chrome Connector, que é uma ferramenta essencial para a gente utilizar, tá bom? Está fazendo o download aqui, no meu caso ele já foi direto para a pasta que está organizada no sistema. Então, apareceu essa caixa para a gente do setup, a gente vai clicar em sim, a gente clica em next, e agora apareceu essa tela, standard e custom. A gente vai clicar em standard, que é o padrão, porque é muito mais fácil, não exige da gente muito conhecimento. Se você já for um usuário mais avançado, quando você clicar em custom, você vai poder ter abertura para uma série de configurações que podem facilitar um pouco a tua vida, que a gente vai te ajudar a fazer. Então, se você se interessou por essas configurações, deixe um comentário para a gente que a gente faz um vídeo. Eu vou escolher a pasta padrão do sistema, que é o C2 pontos. E agora começa a instalação. Acabou a instalação, a gente cortou o vídeo para não ficar muito longo e agora a gente vai iniciar o Zotero, Launch do Zotero. Tá? Quando a gente começa a abrir o Zotero, esse conector para o Chrome, ele já vai direto, tá? Ele já vai abrir as configurações. Se ele não abrir para que seja direto, a gente instala ele manualmente, ok? Então, abriu o Zotero, olha que interessante. Ele já abre aqui a página que ela pulou, mas já abre aqui um plugin para o Word e para o LibreOffice. Lembrando que existe uma configuração também para o Google Docs, então ele é plugado, ele é conectado com LibreOffice, com o Word, Google Docs. Na minha opinião, são as ferramentas mais importantes para você digitar o seu texto. Tá? Então a gente clica em Next, ele já vai fazer a instalação desses pacotes. Infelizmente, nas últimas versões que eu tenho experimentado, tem dado um conflito com o LibreOffice. Pode ser uma coisa do meu computador, pode ser uma coisa que o LibreOffice não tenha feito a atualização necessária, mas antigamente funcionava no mestrado e no doutorado. Para mim funcionou, aqui não está funcionando. Inclusive a gente viu que apareceu essa caixa aqui de problemas de instalação. Eu vou clicar em Finish, tá? E depois a gente resolve esse problema, tá? Aqui já abriu a página para instalar a conexão, a extensão do Chrome para o Zotero. É uma ferramenta importantíssima, porque a gente clica em Install, ela é super levinha, ela vai trabalhar junto com o Chrome. Essa é uma ferramenta que vai nos permitir utilizar o Chrome junto com o aplicativo Zotero. O Zotero é um aplicativo que ele vai funcionar no seu computador. A gente chama de standalone, tá? Então eu vou clicar aqui em usar no Chrome,
tá? Adicionar extensão, e aí ele vai verificar se existe algum problema ou não com esse pacote, vai encontrar nenhum problema e ok, tá vendo? Então apareceu aqui, ó, a extensão Zotero foi adicionada ao Chrome e remover do Chrome. Se por acaso essa caixinha do Save to Zotero, que está aqui no canto direito, ao lado da barra de endereços, não aparecer para você, você clica em extensões e você pode clicar aqui, ó, fixe a extensão, tá? A minha sugestão é que você faça isso, porque o meu entendimento é que a partir de agora você é uma pessoa que está com parte do seu tempo ou seu tempo todo dedicado na produção de um conteúdo acadêmico. E isso aqui vai facilitar demais a tua vida, tá bom? Então a gente já fez a instalação do Zotero, já fizemos a instalação do conector para o Chrome e automaticamente ele já fez a instalação do LibreOffice, do Word e do Google Docs. A gente aqui vai verificar, tá? Vejam que na página do Zotero existe o login e o register. Eu já tenho uma conta cadastrada, eu vou em login. Se você não tem uma conta cadastrada, a minha sugestão é que o faça e você vai em register. Tá? Então, abrimos aqui o Zotero e nós podemos perceber que nós temos 3 seções. Na página da esquerda nós temos minha biblioteca, minhas publicações, itens duplicados, documentos em coleção e lixeira. Tá? Então, a gente pode imaginar que no menu esquerdo são as pastas onde a gente vai organizar as nossas referências bibliográficas. Aqui no meio, onde está escrito Bem-vindo ao Zotero, é onde vão estar efetivamente as nossas referências com as informações principais, e na direita, que está aparecendo nenhum item nessa visualização, é onde vai aparecer um menu com informações das referências. Tá? Agora pode parecer um pouco nebuloso, mas a partir de agora a gente vai fazer a aquisição de referências bibliográficas e vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, como é que a gente pode conseguir importar uma referência que eu esteja utilizando no meu artigo, no meu TCC, na minha dissertação, na minha tese para o meu Zotero? Então, a gente volta aqui no Chrome, a gente instalou a extensão para o Chrome, que vai facilitar demais a vida. E agora, por exemplo, nós vamos lá no Google Scholar, tá? Onde a gente pode encontrar uma série de artigos. Tá? Então, o Google Scholar, mais conhecido como Google Acadêmico, ele é uma base de busca de dados em sites que sejam avaliados e sejam certificados de forma acadêmica. Tá? Vai buscar artigos, periódicos e sites de universidades de renome. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode digitar qualquer assunto que a gente esteja buscando. No caso, por exemplo, vamos buscar sobre Covid-19. Infelizmente, é algo que está em bastante moda. Tá? Então, veja, a gente fez essa busca no Google Scholar, tá vendo? E apareceu uma série de artigos e referências acadêmicas que são importantes e que podem servir de base para o meu trabalho, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui quais são as informações importantes. Eu vou rolar a página e a gente achou um monte de arquivos, tá vendo? Tá? Se eu clicar, por exemplo, em cima de um artigo, vamos para ele. Então, eu cliquei aqui no Online Library, apareceu Pathological Evidence of Pulmonary Thrombotic Phenomenon in Severe COVID-19. Aqui nós temos a oportunidade de baixar um artigo. Como é que eu baixo a referência, como é que eu importo a referência desse artigo para a minha base do Zotero? Veja que ao lado da minha barra de ferramentas, da minha barra de endereço no Chrome, apareceu um artigozinho, Save to Zotero. Aqui que a mágica acontece. Então, eu vou clicar aqui e ele vai importar, salvando em minha biblioteca. E agora, quando eu abrir o Zotero, que está aqui, eu vou perceber que na minha biblioteca já apareceu a minha referência. Veja, Pathological Evidence, autor
Dukinoff et al. Aqui no canto direito aparecem as informações referentes a essa referência que eu acabei de baixar. Isso é o Zotero, um gestor de referências, tá bom? Agora, como é que eu posso melhorar as dinâmicas de trabalho do Zotero? Eu posso vir aqui no Zotero, tá vendo aqui, ó, nova coleção? E aqui eu posso criar uma nova coleção. Por exemplo, eu estou escrevendo um TCC sobre Covid-19. Veja que essa minha nova coleção está em branco. Eu salvei a minha primeira referência da minha biblioteca, porque eu não tinha criado a minha coleção. Eu posso clicar e arrastar para o Covid. E agora a minha referência também aparece no Covid, ou seja, na minha TCC Covid-19, na minha nova coleção. Quando eu clico em cima da minha referência, aqui aparecem 4 abas: informações, notas, etiquetas e relacionamentos. Informações são efetivamente os metadados que vão alimentar o meu banco de referências. E é a partir daqui que a minha referência vai ser gerada. Então, note que se nesse aspecto dos metadados as minhas referências estiverem digitadas de forma equivocada, quando eu for exportar esse banco para o meu trabalho acadêmico, eu vou exportar de forma equivocada. Então é interessante que eu veja, é um artigo de periódico, tipo de item. Quando a gente volta lá no nosso Chrome, tá vendo que aqui apareceu um íconezinho? Esse ícone que parece uma folha com linhas escritas é a indicação de um ícone de um artigo, tá bom? Aqui são os autores, sempre sobrenome, nome principal separado por uma vírgula, tá? Aqui eu tenho todos os autores, eu tenho o título da publicação, Journal of Thrombosis Hemostasis, tá? O volume, a edição, as páginas, a data, o idioma, o DOI, o ISSN, a URL, a data de acesso. Isso é muito importante porque, veja, eu já estou colocando a data em que foi acessada. Eu não vou precisar me preocupar na hora de fazer a referência, digitar eu mesmo qual foi a data e o horário de acesso, tá bom? Está dizendo qual é o catálogo, quais são os direitos e quais são as informações extras, ok? Então, é com essa base de dados que vai ser gerada uma referência. Vamos ver daqui um pouco, mas ainda nessa página é interessante colocar em notas. Então, durante a leitura desse artigo, eu posso adicionar uma nota. Por exemplo, eu quero escrever, veja que aparece um pequeno editor de texto, eu quero colocar aqui, por exemplo, ó, excelente fonte de informações para a minha introdução. Então, olha que interessante. Aqui, utilizando o Zotero, você já pode fazer o seu fichamento. Você não precisa criar um arquivo no Word, um arquivo no LibreOffice, colocar o nome do artigo, digitar tudo e colocar as informações. Você pode criar nesse banco de dados, ok? Eu posso relacionar com outros artigos, como no caso a gente só tem um artigo, não vamos ver isso agora, ok? E, obviamente, eu posso colocar etiquetas. Etiquetas a gente pode entender como hashtags. Então, aqui eu vou colocar uma etiqueta chamada Covid-19, tá bom? Covid-19, pronto. Então, eu já sei que esse artigo tem uma etiqueta Covid-19. Quando eu clicar em etiquetas Covid-19, vão aparecer todos os artigos que receberam essa etiqueta. A gente pode entender como uma hashtag, tá bom? E por último, os relacionamentos, que a gente já falou que eu vou relacionar com outros artigos, não tenho aqui como mostrar, ok? Então, essa seria a primeira introdução do uso do Zotero.
Agora a gente vai começar para utilizar as ferramentas um pouquinho mais avançadas, ok? Então, quando a gente foi lá no Google Scholar e buscou Covid-19, como está aparecendo na tela, vejam que interessante. Ao lado da barra, quando eu tinha clicado em um artigo específico, apareceu um artigo. Agora, na página do Google Scholar, aparece uma pasta. Se eu clicar nessa pasta, o que vai acontecer? Então, eu cliquei na pasta e veja, ele apareceu uma listagem de todos os artigos que têm as suas metadados para que eu possa alimentar o meu Zotero. Então, eu poderia vir aqui e, por exemplo, clicar em Closed Environments, poderia clicar Presumed Asymptoms e Coronavirus Disease. E também poderia colocar a Interactive Web-Based Dashboard Track to COVID. Vou clicar em OK, salvando em TCC Covid-19. Por que é essa pasta? Porque é a pasta em que eu deixei selecionado o meu Zotero. Se eu quisesse salvar em outra pasta, era só abrir o Zotero, selecionar outra pasta. Porém, se eu não tiver certeza de onde eu quero baixar, quando eu clico na pastinha, veja que salvando em, eu posso clicar e procurar minha biblioteca ou mais. Então, mesmo que eu não tenha selecionado a pasta que eu desejo salvar as minhas referências, eu posso através dessa ferramenta, ok? E agora vamos voltar para o Zotero, para a minha biblioteca e veja, eu tenho agora pelo menos 3 entradas, que são as entradas que eu selecionei, 4 agora, na pastinha. Então agora eu tenho todos os artigos baixados com seus metadados, tá? E, por exemplo, eu tenho aqui o Pathological, é o que a gente criou uma etiqueta. Nele eu posso ir no relacionamento e adicionar um relacionamento. O que é esse relacionamento? A gente pode entender como sendo um artigo fazendo um hiperlink, uma ligação para outro. Então eu vou adicionar um relacionamento aqui, tá bom? Então eu clico em cima do artigo que eu quero, aqui tem as coleções, e o Pathological Evidências, eu vou clicar com a Interactive Web Based. Vou dar um OK, e aí eu vou criar o relacionamento. Então, se eu tiver uma listagem de, por exemplo, com 100 artigos, quando eu clicar em Pathological, eu sei que tem um relacionamento com a Interactive, e quando eu clicar nele, ele me leva direto para o outro artigo. E claro, nesse outro artigo eu tenho as informações que eu posso baixar o arquivo completo, uma snapshot, que seria uma fotografia da página de onde eu baixei aquele artigo, tá? E as ligações, informações, notas, etiquetas e relacionamentos, tudo que aparece para os outros artigos, ok? Mas, Diego, eu tenho baixado apenas o PDF, eu não tenho o artigo no meu computador, eu não tenho um artigo na internet, eu não sei encontrar esse artigo, eu tenho apenas o PDF. Então, vamos procurar um artigo que a gente possa baixar, ok? Então, vamos ver se a gente baixa esse aqui, ó. Characteristics of a Healthcare Personnel with COVID-19, tá? Então, eu vou... ele me levou direto para a página, acesso aberto, deixa eu ver se eu consigo baixar o PDF. Ficheiro, então vamos ver se eu consigo... não consegui baixar esse PDF, não tem problema, então vamos baixar um outro PDF. Então vamos baixar esse aqui do ResearchGate. Ok. Então, ó,
vou baixar esse PDF, vou clicar na minha área de trabalho para salvar de uma maneira mais fácil, tá bom? Então, venham aqui na minha área de trabalho, tá vendo meu PDF salvo, e eu vou simplesmente pegar ele e arrastar para o Zotero. Quando eu arrasto para essa região do meio, está aparecendo ali copiar, eu vou soltar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai importar os metadados, tá vendo? Então ele já criou as referências a partir das informações dos metadados que estão no PDF. Quando você tem uma dissertação, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, geralmente isso não vai acontecer. Por quê? Porque os autores não têm a facilidade de colocar os metadados. Não é uma prática nossa enquanto aluno. Então aqui, olha, ele já colocou os autores, o artigo, o título, publicação, não colocou o resumo. O que nós podemos fazer também, nesse caso, se eu não tiver o PDF e não tiver como acessar pela internet, eu posso criar uma entrada. Eu clico aqui nesse maisinho, por exemplo, artigo de periódico, e aí ele vai criar uma entrada. Então, qual é o título? E aí eu vou digitar na mão coronavírus no Brasil. E aí eu vou digitando cada seção desses metadados para que eu possa gerar uma referência no final. Então, essa primeira parte do vídeo, nós vimos como instalar o Zotero e como baixar as referências, como importar as referências da internet. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é fazer a citação dessas referências. Então, eu volto aqui para o Zotero, tá? Eu venho aqui, abro o Zotero, venho em editar preferências, tá bom? Eu venho aqui em citação e vai me aparecer uma série de revistas que já estão no banco de dados como parâmetro de citação. American Chemical Society, Chicago Manual, Elsevier, Harvard, Nature, modelo Vancouver, mas a gente tem interesse na forma ABNT, que é o que a gente usa na maioria dos programas de mestrado e doutorado e de graduação. Então eu venho obter estilos adicionais, ele vai abrir uma nova janela, nessa janela eu vou digitar ABNT. E aí vai me aparecer uma série de ABNT. Se a tua universidade tiver aqui, você já baixa essa extensão, porque ela já está própria para a tua universidade. Se não tiver, a minha sugestão é que você baixe a Associação Brasileira de Normas Técnicas Português e Brasil, de 2020, que é mais recente. Se você posicionar o cursor em cima, você já vai ver quais são os modelos de citação. Por exemplo, um artigo, uma página de um blog e um livro. Se essas referências estão ok para mim, eu clico em cima desse ABNT que eu quero e agora já apareceu para mim a Associação Brasileira de Normas Técnicas Português do Brasil e eu dou um ok. Ou seja, eu já baixei o modelo de citação e agora nós vamos ver como citar as minhas referências no texto e criar a listagem de referências bibliográficas. Para isso, nós precisamos abrir um editor de texto. Como eu falei anteriormente, o LibreOffice tem apresentado algumas dificuldades, mas nós vamos ver no Word. Com o Word aberto, nós vamos no novo documento, tá? E aí, veja que interessante, tá? Dos menus Arquivo, Página Inicial, Inserir, Design, existe uma aba chamada Zotero. Nessa aba Zotero existem duas opções de ícone grande, Add Citation e Add Bibliography, e é aqui que a gente vai trabalhar. O primeiro
Add citation é uma citação que você faz num texto corrido. Por exemplo, eu vou dizer assim: segundo fulano de tal. Quem é fulano? Eu abro aqui o citation, eu escolho qual é a metodologia, eu quero a BNT, clico em OK. E ele vai abrir ali um espaço para que eu possa digitar autor, título, palavras no resumo e vai aparecer uma listagem. Então, vou colocar Covid. Já apareceu. Então, eu vou dizer que, vamos supor que seja o primeiro, é o by et al. Então, segundo by et al, ele já apareceu ali, eu dou um Enter. E ele já colocou a citação no texto do autor by. Então, segundo by et al, Covid-19 é muito complicado. Exemplo, tá? Agora, já fulano de tal vai dizer outra coisa. Eu venho aqui, clico em Add Bibliography, vou escrever Covid de novo, porque é o que a gente está usando, e, por exemplo, pode ser o Dong, Alternative Web Based. Dou um Enter. Segundo Dong do Gardner, o autor anterior está equivocado. E agora, veja, eu já tenho a citação no texto dos autores que eu estou trabalhando. Porém, no final do meu documento, eu tenho que criar as referências bibliográficas. Concorda? Referências bibliográficas. E agora o que eu faço? Eu clico em Add Edit Bibliography e ele já vai colocar citado os dois artigos que eu citei no meu texto. Então, a preocupação que eu tenho de verificar se eu citei os artigos no texto e estão na minha referência bibliográfica não ocorre desde que você tenha um banco de dados bem adequado. Então, a minha sugestão é, cada vez que você vai acessar um artigo para leitura, para pesquisa, se ele for interessante, você já baixa ele para as suas referências no Zotero e esteja pronto, bem editado para utilizá-lo num futuro, em que você vá produzir o teu documento final. Tá bom? Pessoal, essas são as principais informações, não quero me alongar no vídeo. Quem quiser mais informações, acesse as nossas redes sociais. No nosso Instagram, a gente tem um convite para o canal do Telegram, onde eu, o Daniel e a Carla, que fazemos parte do Guerrilha, a gente vai respondendo sempre que possível. Se não, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu gostei e propagar essa informação para que mais pessoas possam usar o Zotero e que essa batalha acadêmica seja feita com mais facilidade e que a gente saia dessas batalhas acadêmicas vitoriosos. Valeu!